Olá, muito boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto Frota e Gestão, uma iniciativa da Maxi Frota com o objetivo de gerar conteúdo que faça a diferença para o dia a dia, para todos aqueles que trabalham com gestão de frotas. O meu nome é Luiz Cláudio, eu sou promotor de conteúdo do projeto, também sou cofundador da Fleet em Mobilidade, e grande parceiro da Maxi Frota, né? Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto aqui, que visa, mais uma vez, gerar conteúdo para você que trabalha com gestão de frotas de uma forma muito genuína, muito sincera. Aqui a gente tem trazido grandes especialistas sobre os diferentes temas que permeiam a gestão de frotas, né? Então já falamos de gestão de multas, de gestão de abastecimento, de política de frota, de gestão de pedágio, enfim, de terceirização versus frota própria. Então, vários temas que são aí debatidos no dia a dia da gestão de frotas e que você, gestor, está sempre precisando buscar conhecimento para suas tomadas de decisão, né? Então, sejam bem-vindos. Tem um avião aqui, ó, na base. Se você puder clicar e convidar todos os seus contatos aí que trabalham com frota, que se relacionam com frota, clica no avião aqui e convida, fala, né? Conta para os seus contatos que a gente está ao vivo aqui agora. E vamos debater um tema de grandíssima relevância, né? Qual é o tema de hoje? Telemetria. Como fazer o melhor uso dessa ferramenta, que hoje é um dos principais aliados aí do gestor de frotas no dia a dia, né? Então sejam bem-vindos, vão chegando. A gente já está aqui começando pontualmente às 18h30. Vão chegando e daqui a pouco o nosso convidado do dia já chega, já vai pedir para participar aqui, né? Hoje nós teremos aqui o grande especialista em telemetria, Marco Rosa, gerente regional da GoSat Tecnologia. Então, o Marco é uma das figuras que mais entendem de telemetria aí no nosso país. Então, hoje a gente vai levantar a bola aqui para o Marco Rosa, responder aí todas as perguntas que a gente preparou, todas as perguntas que a gente recebeu de vocês aqui, né, ao longo desses dias que antecederam esse nosso encontro do Frota e Gestão, tá bom? Marco Rosa, manda pra gente aqui um aceno, pedindo para participar. Cadê você, meu amigo? Eu vi que ele já entrou aqui. Deixa eu buscar o Marcão. Ele já está chegando para participar. Muito legal. Bom, se você já acompanhou as outras edições do Frota e Gestão, deixa um comentário pra gente, né, nas redes sociais da Maxi Frota, seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? Deixa um comentário pra gente, dá a sua opinião, né, e também sugira assuntos. O objetivo disso aqui é trazer grandes especialistas sobre os assuntos mais diversos de frota, né? Então, sugira assuntos que a gente pode buscar aí especialista e tratar sobre o tema, tá? Ao longo do nosso bate-papo de hoje, vão mandando as suas perguntas, a gente está aqui ao vivo, né? Vão mandando as suas perguntas que, na medida do possível, eu vou endereçando todas elas para o nosso convidado. Cadê você, Marcão? Deixa eu ver aqui. Acho que o Marco Rosa já está chegando. Já está entrando aqui. Muito bom. O Marco chegou. Já estou autorizando aqui ele a entrar com a gente ao vivo. Já está processando aqui. Meu amigo Marco Rosa, boa noite. Boa noite, Luiz Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Você, e os garotos, tudo bem? Estou te ouvindo bem. E os garotos, tudo bem lá na chácara? Tudo bem, graças a Deus estão todos bem, tá? E você, tudo bem por aí também, né? Tudo bem, graças a Deus. Joia, joia, joia. Então, boa noite agora oficialmente a todos que estão com a gente, estão chegando aqui no nosso novo encontro do Frota e Gestão, né, Marco? Estava fazendo aqui uma breve apresentação, introdução do nosso projeto aqui em parceria com a Maxi Frota, né? Uma iniciativa da Maxi Frota
com o objetivo de gerar conteúdo de relevância para o dia a dia da gestão de frotas, para ajudar o gestor de frotas a atuar cada vez com mais eficiência, né? Então a gente tem tido uma grande audiência aqui em todos os nossos encontros e a expectativa está muito grande, cara, para falar de um tema que está bastante em relevância, bastante em voga, né? Que é telemetria. Eu recebi aqui mais de 20 perguntas, né, da nossa audiência que vai interagindo e eu vou levantar a bola para você. Mas antes da gente começar aqui a tratar o tema, cara, conta um pouquinho sobre você, sua história e hoje você está na GoSat, conta um pouquinho da GoSat para a gente também. Legal. Bom, boa noite aí ao pessoal que está chegando. Já fiz alguns convites prévios aí também. Eu tenho aí, LC, quase 15 anos aí nesse setor de gestão de frotas, né? Desses 15 anos, 10 anos eu trabalhei em meios de pagamento. Então aliás, inclusive trabalhei na Max Frota, não sei se tu sabe, tá? Olha só. Trabalhei em 2015 e 2016 na Max Frota. E aí tive que sair em 2016, eu trabalhava aqui no Paraná, na parte de vendas também. Aí em 2016 tive que voltar para Santa Catarina, por motivos particulares, e acabei saindo. E aí já em 2006 entrei nesse segmento de telemetria, e aí me apaixonei por esse segmento, porque a gente tem ouvido muito falar, né? Hoje a gestão de frota sem a telemetria não tem como. Então, são 15 anos aí trabalhando, com muito tempo com frota pesada, depois frota leve, e agora só praticamente na frota leve mesmo. Então, e a gente tem visto aí o mercado se movimentar muito em cima dos gestores de frota. Com certeza aí o pessoal deve ter acompanhado semana passada a nossa conferência lá do Instituto Pará, que aliás tu participaste também lá com o TCO. Acompanhei todo o evento teu lá de TCO, muito importante também, né? Não só telemetria, cartões de abastecimento, multas, que nem eu acompanhei todos os teus eventos, mas o TCO, o gestor de frota hoje começa com o TCO, né? Quando ele quiser trocar sua frota, quando ele quiser renovar sua frota, começa por ali. Então eu já venho nesse segmento aí há 15 anos e gosto muito de trabalhar, gosto muito dessas parcerias e agradecer aí o pessoal da Maxi Frota, o Yuri, pelo convite aí de fazer esse bate-papo contigo. Muito bom, a gente agradece o aceite, né, a sua presença aqui, que nos honra muito. Eu sei que você manja muito do assunto e vai colaborar muito, vai contribuir muito para todos aí na construção do conhecimento aqui de todos sobre o tema. Já tem bastante gente entrando, tá? Então eu quero desejar boa noite a todos vocês que estão entrando. Clica no aviãozinho aí e convida a turma, convida os seus contatos para participar. O Cláudio Medeiros já chegou aqui rasgando elogios para o Marco Rosa, me parece corporativo. Não conheço o Cláudio Medeiros. A Carlinha Rocha, excelente profissional, aprendemos muito com ele, então a turma já está chegando e te elogiando aqui, Marcão. É a turma que eu convidei. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Cara, o projeto Frota e Gestão ele é bem objetivo, né? A gente gosta aqui de falar de soluções que o gestor de frotas usar no dia a dia, né? Então, claro, a gente fala um pouquinho de conceito para preparar ali a base do conhecimento, mas já vai logo para o dia a dia. Existe um tabu, um conceito, né, uma confusão, eu posso dizer assim, no universo do rastreamento, telemetria, monitoramento. Será que você não pode começar desmistificando isso, clareando esse raciocínio? Qual que é a diferença entre monitoramento, rastreamento e telemetria? Bom, vamos lá. Bom, rastreamento já tá dizendo na própria palavra, é fazer o rastreamento do veículo, né? A localização dele, o posicionamento dele. Inclusive, na semana passada, a GoSat lançou aí o GoFleet Rastreamento. Era uma solicitação do mercado e a gente resolveu atender. A gente sempre evoluindo, né? E inovando. Lançamos, então, o GoSat, aí, o GoFleet Rastreamento. E a gente está com uma esperança muito grande aí, porque como os clientes e os nossos prospects estavam demandando muito isso, a gente vai já entrar fortemente aí no mês de início de novembro com esse sistema. E a telemetria já está dizendo, né? É a medição dos dados. Medição dos dados do veículo, a medição dos dados ali de como o seu condutor está conduzindo esse veículo, isso é muito importante. Tu sabes aí que tu faz muitas palestras de cultura de segurança e a gente precisa estar muito em cima desse detalhe, de como que esse condutor está conduzindo o veículo, de que maneira que ele está conduzindo esse veículo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma rodovia aqui em São Paulo, onde ela é possível andar até 120 km por hora.
mas pode ser que a empresa não queira que ele ande a 120, queira que ele ande a 110 km por hora. Então não é porque uma rodovia é permitido andar a 120 que ele vai andar a 120. Vai depender muito da política de frota que a empresa adotou. Então a telemetria é isso. A gente tem essa medição, como é que ele está andando, como é que estão as curvas dele, como é que está a frenagem, a aceleração. E todos esses dados a gente junta e entrega isso para o gestor de frota. É os indicadores que a gente chama, né? Entregamos esses indicadores para que ele possa, então, trabalhar da melhor maneira possível. Muito bom. Então pode-se dizer que monitoramento é o ato de ficar acompanhando a rota, né, ou ali né, a utilização, o desempenho de um veículo e um condutor. Rastreamento é o rastro, né, ponto a ponto, ficar acompanhando aonde o veículo foi, né, ou aquele, né, o aparato onde ele está. Onde ele está. E telemetria já é medição de dados, dados aí N dados que possam vir do veículo, né? Aí vai depender aí do tipo de configuração de telemetria, das mais básicas para as mais completas. Mas é medição desses dados à distância. É uma boa definição essa ou não? É perfeita, é o que a gente diz, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Então a gente está procurando muito em cima disso. A gente tem a nossa expertise é ajudar o gestor, né? Ajudar o gestor a se destacar. Inclusive, vou falar mais uma vez, da nossa conferência global semana passada, você deve ter acompanhado ali a premiação dos 3 melhores gestores. É o que a gente fala. A Golsat, não só a Golsat, mas as empresas de um modo geral que trabalham com telemetria, elas estão fornecendo os dados. Cabe ao gestor trabalhá-los da melhor maneira possível. E eles trabalhando da melhor maneira possível, eles constroem um case. E quando se constrói um case, o save que eles acabam trazendo para a empresa, salvar vidas, né? Eu uso muito o jargão que tu usa também, que é, né, que o condutor chega em casa do jeito que ele saiu, em segurança. Então, para nós, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de telemetria, a gente está falando de ajudar o gestor, sim, com a parte de indicadores, mas também a gente está ajudando ele a conduzir o seu condutor, a trazer o seu condutor da menor maneira possível para casa, né? Tem vida, tem pessoas esperando por ele, tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filhos, isso é muito importante para nós. Muito bom, cara. Eu gosto muito dessa reflexão, né? Que a tecnologia em geral e a telemetria, por óbvio, é só um meio, né? Não é um fim. É um meio para ajudar o gestor de frotas a fazer com que seus condutores voltem para casa no final do dia como saíram de manhã, a gerar saving, a ter uma frota mais eficiente do ponto de vista de disponibilidade, né? Então, a tecnologia, ela sendo um meio, já fica muito claro que aponta lá a responsabilidade é do gestor, né? Construir esses grandes cases que a gente tem visto. Já falando disso e não perdendo esse mote da conversa, cara, você tem algum case aí para compartilhar conosco? Já vou adiantar a história, você compartilha case, cara. Depois a gente continua desenvolvendo o tema. Olha, nós temos um case aqui que a gente pode falar e tem telemetria envolvida, que é um case com uma cooperativa aqui de Maringá, que é a Cocamar, onde, mais uma vez, a gente inovando já desde 2018, nós colocamos câmeras nesses veículos, né? Então ela tem uma câmera que, a primeira opção dela ali, o primeiro serviço dela prestado é a identificação do condutor, né? O condutor ele bate a ignição e a câmera já tira uma foto dele. Então, se é o Marco que está dirigindo, já vai constar lá para o gestor que o Marco Rosa, agora às 18h42, ligou o veículo e o que acontecer naquele meu percurso será a responsabilidade da minha matrícula, do meu nome e da minha placa, que eu estou dirigindo. E aí essa câmera, não só identificando, a gente já colocou mais algumas features nela, né? Algumas tecnologias. Por exemplo, hoje a gente já tem o que a gente chama de voice recorder. O que é isso? São frases previamente gravadas dentro do equipamento que elas vão ser à medida que acontece um evento no veículo, elas são disparadas. Então, por exemplo, a gente tem frases humanizadas e tem algumas frases para chamar atenção. Uma humanizada é, de manhã ele ligou o carro, bom dia, coloque seu cinto de segurança, queremos que você ande em segurança no dia de hoje. E aquela que chamando a atenção é se ele cometer um excesso de velocidade, alguma coisa nesse sentido, onde também entrará uma frase para ele já previamente gravada, inclusive, que pode ser, inclusive pelo diretor, pelo presidente da empresa, não importa quem faça isso. Então essa frase já é dita ali naquele momento. E de uma certa maneira impacta. Imagina ali tu cometer um excesso de velocidade e já entra uma voz ali chamando a tua atenção, né? Diferente de um buzzer que só toca à medida que ele comete uma velocidade. Então esse case com a Cocamar foi um case de muito sucesso, onde toda a frota deles hoje aí já estão com as câmeras,
eles levaram esse case aí para o Instituto Pará, através dos nossos eventos do ano passado, desse ano também, trouxe um save muito importante. Imagina você que tem uma câmera dentro do veículo, né? É a mesma forma que uma empresa tem uma câmera dentro da empresa, né? Sorria, você está sendo filmado. Essa câmera, ela está fotografando para dentro na hora da ignição, mas ela está filmando também para fora, né? E quando ela filma para fora, ela vai possibilitar que a gente resolva, né, ou consiga a explicação para alguns acidentes. Não foi o caso da Cocamar, não é? Nós temos outros clientes que usam câmeras, mas nós temos um vídeo aí que até nós compartilhamos durante o evento semana passada, um vídeo de apenas 56 segundos que mostra um condutor chegando no finalzinho da tarde, num bar de beira de estrada, né, mostra ele claramente estacionando, mostra ele já à noite saindo com o veículo em zigue-zague pela rodovia, e aí após alguns minutos, ele andou, se eu não me engano, 13 quilômetros dessa forma, fazendo zigue-zague à noite, até que ele capota, sai da pista, na pista contrária, e capota com o veículo no mato. Aí eu te pergunto, e se não tem câmera, qual seria a justificativa dele? Aliás, ele deu uma justificativa, né? Ele deu que tinha atropelado um animal. E não foi nada disso. Ele estava tão embriagado que não se lembrou que tinha uma câmera dentro do veículo. Então esse case para nós, com a câmera, tá sendo de grande sucesso. As empresas, semana passada, quando nós fizemos a apresentação durante a conferência, houve uma grande aceitação e uma grande solicitação de apresentações da nossa GoCam. Muito bom. A gente vê como a telemetria evoluiu rápido, né, nos últimos 3 anos. Né? Eu me lembro, sabe disso, acho que a maioria do pessoal sabe, eu trabalhei muito tempo com telemetria, né, e eu me lembro no começo dessa jornada, principalmente para a frota leve, na frota pesada isso já é um tema muito bem estabelecido. Né? Na frota pesada isso já basicamente é um acessório muito básico para qualquer tipo de caminhão que faz transporte de carga ou distribuição urbana. Exato. É difícil você encontrar um caminhão pesado ou extra pesado, por exemplo, que não tenha telemetria. Muitas vezes tem 2, 3, até 4, né, telemetrias, um só caminhão, né, no conjunto ali. Agora, na frota leve, esse é um assunto que vem evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, mas é incrível como que nos últimos 3 anos a curva de evolução foi exponencial. Né? Quando comecei a trabalhar com isso, Marco e toda a audiência, para a frota leve, em 2011 ou 12, né, nem se falava em telemetria, né, como se fala hoje. Imagine, hoje a gente está falando de voice recorder, de gravação de voz. A gente está falando de videotelemetria, que era um tema que eu ia chegar um pouquinho adiante na nossa jornada de hoje, mas você já colocou videotelemetria. Imagine, há poucos anos atrás, a gente ainda lidava com os jurídicos dizendo, de jeito nenhum, né, eu não vou monitorar onde esse carro está, carro da empresa, né? Ou o carro locado, né? ali colocado pela empresa na operação. Como está isso? Como estão as objeções sobre esse tema, né, telemetria, para a frota leve hoje? Houveram questionamentos, sim, sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas que estão contratando a nossa GoCam estão adaptando a sua política de frota, porque o bem é da empresa, então não há um problema quanto a isso. E o bem sendo da empresa, é só questão de colocar na política de frota que não vai haver problema quanto a isso. Inclusive, Dr. Carlos Tudisco, que tu conhece, nosso diretor jurídico, tem muitos vídeos dele na internet sobre política de frota, no YouTube, no Instituto Pará também. Ele também já falou sobre isso em alguns eventos, que não há problema quanto a isso. Mas algumas empresas questionaram e a gente então colocou, olha, se está dentro da política de frota, o bem é da empresa, a gente não vê problema nenhum. O que ele estiver fazendo de certo, não vai ter problema. O que ele estiver fazendo de errado, aí ele vai ter que responder por isso. Então a câmera, ali, no momento que ela tira a foto, e ela vai realmente tirar a foto e vai identificar, tudo que aconteceu naquele percurso, ele vai ter que responder. Né? Sendo certo ou sendo errado, principalmente no questão do errado, ele vai ter que responder, e aí fica sobre a forma que o gestor vai tratar isso também, porque não adianta ele colocar na política de frota se ele não tem depois, não digo uma punição, a gente não gosta de falar muito de punição, né, para colaborador, para condutor, mas ele tem que responder, ele tem que saber que ele vai ter que responder sobre aquilo ali, e vai ter que ter uma advertência verbal no primeiro momento, por escrito no segundo momento. E eu já estou vendo que a gente já começa a ter perguntas ali no chat, hein, Luiz? Tem bastante pergunta, bom que você levantou essa bola, Marco. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Bastante gente deixa eu ver, acho que tinha uma do Yuri aqui, deixa eu ver, acho que a primeira grande aqui era do Yuri, deixa eu ver, não. Front Guard Blindagens, ele pergunta aqui para nós, boa noite, terá alguma abordagem sobre blindagem em caminhões?
Ah, boa, boa. Teremos sim, tá? Teremos sim. Isso é um dos temas que a gente vai abordar aqui no Frota e Gestão, é blindagem, tá? E não só para caminhão, mas para veículo leve também. Então falaremos sim de blindagem. Estou vendo uma aqui, Marco. Tá. Muita gente entrando. Wilson, Roberto, obrigado. Marco, Marco Gabarros, Wilson. Wilson pergunta aqui, ele coloca, né? Telemetria comportamental é super importante, sem dúvida. O Cláudio Medeiros coloca um comentário. Cada vez mais as empresas perceberam o valor da vida. E quando a gestão está direcionada à vida, o saving se torna consequência. Comenta essa frase para a gente, Marco. Tudo gira em torno de saving, saving, saving. A gente sabe disso. Todo investimento precisa dar seu retorno e de alguma forma, né? Mas e aí? Frota mais segura é frota mais econômica? Com certeza, não tenha dúvida. É a imagem da empresa, a maioria dos veículos aí tem logotipo da empresa, então assim, se está na política, se o gestor pratica lá, curso de direção defensiva, se ele dá algum treinamento específico aos seus condutores, enfim, faz palestra. Eu me lembro muito bem de uma palestra que eu fui tua o ano passado, lá em Cravinho, se eu não me engano, onde ao final da tua palestra, tu deixou o pessoal lá tudo embargado lá. Por quê? E as tuas palestras, eu me lembro, e as nossas também, a gente não mostra acidente, a gente não mostra nada trágico, mas a gente fala de vida. E quando a gente fala de vida, eu me lembro, né, daquele vídeo que tu passaste lá, até quantas vidas eles estariam dispostos a perder, alguma coisa nesse sentido. Né? Nenhuma, é zero. Então isso é muito importante, o gestor tem que ter isso em mente, que a vida vale muito, tem um valor muito grande. Como é que tu vai aceitar perder uma ou duas vidas? E foi essa a resposta do gestor na oportunidade, né? Que ele aceitava lá três mortes, tem que aceitar zero. Então quando a gente mostra isso, que a gente está preocupado com a vida, né? Não só com a vida dele ali dentro, quando ele anda com o carro da empresa, mas também quando ele anda com o carro particular dele, no final de semana, à noite, isso é importante também. E aí ele começa a pegar essa cultura da empresa, né? De ter o cuidado, de respeitar, como tu sabes, nós temos o velocidade por via, que mede a velocidade do trecho, não é porque ele pode andar 110 km por hora na rodovia, que ele vai poder andar 110 km na frente de uma creche, na frente de uma escola, na frente do hospital, não. Ele tem que respeitar a velocidade do trecho também. Por mais que o buzzer ou o voice recorder pudesse ser ativado no momento de velocidade maior, mas ele tem que saber que ele tem que ter esse cuidado quando ele estiver andando também numa via urbana. Com certeza, né? Com certeza. E que legal, você puxou velocidade por via. Gente, nós estamos falando de muitos temas aqui ao entorno da telemetria, né? Então deixem as suas perguntas. Se ficar alguma dúvida, coloquem aqui também, que eu vou endereçar todas para o Marco Rosa, tá? Não deixa a dúvida, como eu digo aqui na empresa, não dorme com a dúvida, né? Não dorme com o comentário, manda pra gente. Provavelmente a sua dúvida, o seu comentário aí vai reverberar em todos que estão participando aqui com a gente, tá? Você falou de velocidade da via, né? A gente sabe que essa também é uma feature, né? É algo da telemetria aí que é relativamente recente, vamos dizer, de 3, 4 anos para cá, né? Mas é possível, então, hoje, que o gestor de frotas monitore o desempenho do seu condutor com base no limite de velocidade das vias. Como é que funciona isso, Marco? Imagina você andando, por exemplo, numa rodovia. Hoje, eu vou dar um exemplo, Maringá-Londrina. Eu moro em Maringá, a Golsat é em Londrina, são 100 quilômetros de distância entre as duas cidades. Se eu respeitar a velocidade da via, o que é a velocidade da via? No momento que tem uma placa de 40 km por hora, eu tenho que andar 40 km por hora até que mude uma placa, até que tenha uma próxima placa. Por exemplo, praça de pedágio é 40 km por hora, algumas já estão até multando. Então, se o condutor estiver andando acima da velocidade daquele trecho que tem naquela via, o nosso sistema, o que ele faz? Ele já gera uma infração naquela placa e na matrícula daquele condutor. Então, se eu estiver andando, por exemplo, num trecho que é 40 km por hora, e eu estiver passando por ele a 60, que a princípio alguns pensam que não é muito, e até pode ser que não seja muito. Imagina tu andar numa estrada que a maioria dela é 110, e tu tem que respeitar 40, 60, 80, alguns carros chegam a reclamar que estão andando devagar, e aconteceu isso com a Cocamar aqui. A Cocamar ela tinha um adesivo no veículo dela que dizia assim: como estou dirigindo. Os veículos que andavam atrás dos veículos da Cocamar, porque ela tem velocidade por via,
começaram a ligar no telefone, reclamar, ó, esse carro aqui está quase parando, está se arrastando na estrada, e eles tiveram que colocar um outro adesivo, dizendo assim, este veículo respeita a velocidade da via. Foi uma forma deles darem uma satisfação, né, para os veículos que andavam atrás dele, para os caminhões e estrada, mas com isso, respeita. Então, como eu falei, 100 km, se eu andar aqui a velocidade da via, e dá 1h30, e dá para fazer em 1 hora, sem problema nenhum, tu vai andar todo o tempo a 110, mas ela leva, respeitando a velocidade da via, 1h30. E quando tu anda dentro de uma velocidade, onde é que vai repercutir isso? No consumo do combustível, a redução de consumo de combustível. Então esse case da Cocamar, eles apresentaram lá no na Conferência Parada de 2018, eles atestaram um percentual absurdo lá de redução de custo com o combustível. Por quê? Porque eles fizeram que os seus condutores andassem dentro da velocidade da via. Ah, vou chegar, a área comercial poderia reclamar alguma coisa nesse sentido? Até pode reclamar, a gente sabe que a área comercial às vezes está no pique, tem que vender, final de mês. Sai mais cedo. O que a gente recomenda é o seguinte, saia mais cedo. Se eu tenho que estar às 9 horas em Londrina, eu saio às 7h30 e não 10 para as 8 para achar que vou chegar lá às 9 horas. Com isso, com certeza, o resultado para a empresa vai ser impactante. E é interessante o quanto, né, o 110 por 100 por hora impacta no resultado de consumo. Né? É muito interessante isso. A diferença é exponencial. É gigantesca. Enorme. Imagine para frotas que rodam aí 2, 3, 4 mil quilômetros mês, né, uma composição de frota de 500, 600, 700 veículos, né, o impacto que isso nos gera na conta de combustível, sem falar nos outros aspectos, né, ao envolto do carro ali, né, manutenção corretiva, risco de sinistro e tudo mais. Né. Tem uma pergunta aqui, Marco. Tá. A gente falou de velocidade por via, eu vou voltar um pouco nesse tema, mas tem uma pergunta do Vamos lá. Eu gosto muito de velocidade por via. Já vou voltar nela. Tem uma pergunta do Cláudio Medeiros que eu já vou emendar uma outra coisa de telemetria aqui. E a integração com combustível, né? A gente sabe que telemetria hoje, algumas delas, integram com soluções de gestão de abastecimento. Qual que é o impacto? Quais os indicadores aí a telemetria pode ajudar, né, a medir, que gera impacto no TCO da frota através da integração com combustível, com gestão de abastecimento? Boa pergunta. É um tópico interessante, importante. Nós integramos com as empresas de cartões de abastecimento. Então, quem trabalha com cartão de abastecimento sabe os parâmetros de praxe que tem, né? Desempenho mínimo e máximo, capacidade do tanque, o intervalo de horas entre um abastecimento e outro, só posso abastecer até determinado preço do litro. E quando há integração conosco, na integração bilateral, o que acontece? No momento do abastecimento no posto, depois que ele fez toda essa checagem dos parâmetros que eu falei, ele faz uma pergunta para nós. O carro está dentro do posto de combustível no momento que está sendo abastecido? E nós vamos devolver. Sim, ele está. Aí o abastecimento é liberado. Claro que ele pode ser restritivo, que é o caso agora, ou ele pode ser só informativo. Não vai bloquear o abastecimento, mas o gestor vai ter a informação. Olha, este carro aqui não estava no posto no momento do abastecimento. Onde que estava? Nós informamos, inclusive, onde que ele estava. Porque assim, a gente sabe o que pode acontecer, o porquê que pode acontecer isso, a gente só tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Que às vezes pode ser que não seja um desvio, vamos falar assim, pode ser que não seja um desvio. Eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu no Rio de Janeiro, onde um condutor, ele deixou o carro na oficina mecânica para revisão, fez um convite a um colega dele que fizesse as visitas da tarde. O que ele fez? Ele pegou o cartão do carro dele, que estava na oficina, e abasteceu o carro do colega. Ó, já que eu vou rodar no teu carro, vou colocar o combustível. O que aconteceu? Deu posição divergente. Caiu para o gestor viu, pô, mas o carro está na oficina, como é que ele está tentando abastecer? Não foi uma de má fé que ele fez, vamos dizer assim, não foi. Mas ele poderia ter avisado o gestor. Gestor, olha, tira R$50, R$100 do meu cartão, coloca para o meu colega aqui, visto que ele vai andar comigo. Mas o departamento pegou isso, o gestor pegou isso e caiu numa posição divergente. Mostrou onde estava o posto, né, mostrou qual era o posto, e nós temos a foto de todos os postos, e mostrou também onde que estava o veículo. E outra coisa que tem que ter um cuidado também, e aí tem que estar bem alinhado, até na política de frota dele, de cartões de abastecimento. A gente sabe que muitos condutores, às vezes, no final do mês, deixam o cartão que já está sem saldo, para que o posto passe no primeiro dia útil do mês seguinte. Ó, dia 1º vira o limite, passa o cartão aí. O que vai acontecer? O posto vai passar o abastecimento no dia 1º e o carro nem perto dali está.
vai cair em posição divergente, e aí o gestor vai conversar com ele e vai ter que se explicar. Então, a parte de integração é muito importante, nós estamos à disposição, é questão de trocar layout apenas com a área de TI, e a gente faz essa integração sem problema nenhum. Muito bom, tem mais comentário aqui. Paulionta, que eu imagino que você conhece também. Conheço, abraço, Paulionta. Esse case da Cogomar é a inversão de valores que predomina no Brasil. Quem faz do jeito certo sofre com quem faz errado. E ainda reclama. Boa observação do Paulo. Eu quero deixar uma boa noite aqui também ao João Alpinho, que entrou, Estela Brasil, Sérgio Zafalon. Esse eu conheço, hein, cara? Opa, esse eu conheço também, hein? Esse eu conheço. Abraço, Sérgio. Tem que ir lá pegar umas pipoca dele. Faz horas que eu não vou lá. Grande abraço, Sérgio. Olha quem é que entrou aí. Olha quem é que entrou aí. Celso de Freitas. Abraço, Celso. Grande abraço, Celso de Freitas. Sucesso, meus queridos amigos na live. Grande abraço, grande amigo Celso também. Muito bom, só gente boa aqui. Eu acho que quem está junto com a Estela aqui é o Gerson Batista. Eu acho que quem está junto com a Estela aqui a gente, nós podemos estar com uma audiência aqui, mas tem muita gente aí compartilhando o celular também, né? O Instagram. Então tem mais. Tenho certeza que com a Estela ali, que é a esposa do Gerson, ele tá nos ouvindo aí também. Muito bom, é outro que conhece muito do tema. Ô Marco, agora vamos lá, cara. A gente já falou de muita coisa aqui, né? Nesses 30 minutos de bate-papo, né? Tô até perdido no tempo já, hein? Vai controlando aí. Tá aqui, 19 horas, tá. O tempo voa, o papo tá bom, né? Espero que a audiência esteja gostando e mandem suas perguntas, hein? Não esqueçam, vamos aproveitar aqui esse especialista no tema. Falamos das diferenças entre monitoramento, rastreamento, telemetria, algumas objeções também, né? Questão jurídica, né? Poxa, o veículo é da empresa, né? Ou ela dispõe o veículo para operação. Logo, ela tem como prerrogativa poder entender o que acontece com esse veículo ao longo da operação, né? Ninguém quer monitorar a vida de ninguém, só quer saber, no caso, né, telemetria, como o veículo está sendo conduzido e usado para a operação da empresa. Falamos também de velocidade por via. Velocidade, talvez, dos indicadores que a telemetria gera, e aí você me corrige, tá, Marco? É o mais sensível, né? É o que mais aparece. Hoje, eu tive um bate-papo com um gestor de frotas, uma frota de 70 veículos, né? Pasmem, 110 excessos de velocidade, 1.000 excessos de velocidade mês. Eu não acreditei, né? Com base no limite da via, também tem velocidade por via. Mas é aquele tipo de infração que a via é 30, o condutor passa a 35, muitas vezes por falta de atenção, mas tem que pegar, porque se é em frente a uma escola, né? Agora, se essa via de 30 ele passa a 50 km por hora, é uma infração de excesso de velocidade gravíssima, com efeito multiplicador. Né? Pode perder a carteira. Ele perde 21 pontos já numa infração só, né, Marco? Exatamente. O velocidade por via, o que acontece? Pelo brasileiro, pelo jeito de condução, eles acham que podem andar a 110, 120 km por hora. E não é dessa maneira, né? Tem as leis de trânsito para isso. Então é muito importante. E quando a gente consegue recuperar tendo save com isso, e eu vou dar mais aqui o exemplo da Cogomar mais uma vez, o que acontece? Quando nós começamos voltando ao case que tu queria que eu falasse, quando a Cogomar começou, ela tinha 56 comportamentos de risco a cada 1.000 quilômetros. Aí já vou fazer uma analogia aqui, a pirâmide de Frank de Bird. Para quem não conhece a pirâmide de Frank de Bird, ela fala o seguinte, que a cada 30.000 comportamentos de risco, a cada 30.000, há uma fatalidade. Então, quando a Cogomar começou, ela tinha 56 comportamentos a cada 1.000 quilômetros. Semana passada, a gente fez um bate-papo com o Ezequiel, lá na conferência, e eles estavam em menos de 3 comportamentos de risco. Olha a mudança que eles tiveram. A pirâmide de Bird deles, quando nós começamos, apontava quase 11 mortes. Quase 11 mortes por ano. Hoje ela aponta menos de 1. Menos uma de... E aí, o que acontece? É a empresa aparecendo, o Ezequiel foi... E a equipe, né? Não só o Ezequiel, a Viviane, o Everton, o William, toda a turma lá, foram reconhecidos internamente, foram reconhecidos em outros eventos. Por quê? Porque eles trouxeram não só um saving para a empresa, mas as vidas que eles estão salvando. A gente tem falado na GoSat todo dia, quantas vidas nós salvamos hoje? A gente já pode fazer essa medição. Né? Na semana passada a gente falou em 72 mil vidas que deixaram de ser ceifadas. Nas palestras a gente fala muito disso, né?
Guerra do Vietnã, 10 anos, 40 mil mortos. Só no trânsito são 40 mil mortes por ano, sem contar os mais de 250 mil sequelados. Então, assim, a gente tem que começar a fazer. O gestor de frota tem que saber que a importância dele. E por isso que a gente faz, né? A gente quer que o gestor de frota seja relevante, porque hoje a conta de frotas, vamos dizer assim, o setor de frotas hoje é a segunda, terceira, no máximo, maior conta da uma empresa, só perde para folha de pagamento. Então ele tem que ver essa importância dele, né, para que ele possa tomar essas medidas e que ele possa ter força, né, internamente para pedir uma palestra de segurança, pedir um curso, pedir, enfim, o que ele achar que vai ser importante para colocar para os colaboradores dele. Uma coisa vem com a outra, né? A telemetria, ela cumpre com a função de transformar, de gerar o dado para que ele possa transformar aquilo em informação e tomar ação. A ação está onde, né? Está em aplicar política de frota, ter um plano de ação, aplicar treinamento de direção defensiva e conscientização dos condutores, palestras, simplesmente, de repente, prover conteúdo de conscientização, mas é fundamental impactar lá o condutor na ponta, né? Conversar com esse condutor, estreitar o diálogo, estar sempre com ele. Tem muita gente entrando aqui, tá, Marco? Tem. O Robson da GT Foods aí de Maringá, hein, cara? Abraço, Robson. Grande parceiro Robson. Quem mais? O Bento, tô aqui. Aliás, GT Foods, cliente Max Frota. GT Foods, clientes Max Frota. Muito bom. Cliente Fleeting também. Muito feliz, né? Eu vi. É verdade, cliente Fleeting também. Muito bom. Grande abraço, Robson. O Bento, figura muito ativa aqui nos Esse Bento é bom. Esse é parceiro também, hein? O que ele perguntou aí? Mandou uma mensagem. Estou aqui fazendo caminhada e ouvindo vocês. Abraço. Grande abraço, Bento. Abraço, Bento. Muito feliz de ter você aqui. Tem aqui uma observação muito legal da Pri Botura, né? Priscila Botura. Vale lembrar também que um dos principais indicadores que a telemetria gera é a rodagem fora do horário comercial. Daqui a pouco nós vamos fazer um resumo dos principais indicadores. Mas comenta o famoso FHC, fora do horário comercial. Tá bom, nada de política. Olha só, velocidade por via ou excesso de velocidade e a rodagem fora do horário comercial, se o gestor trabalhar esses dois indicadores, excesso de velocidade, daí já está incluída a velocidade por via, e a rodagem fora do horário comercial, ele já vai ter ele não precisa se preocupar com curva inadequada, com frenagem, com RPM, nada. Ele trabalha esses dois. Há uma estatística nossa aqui, de 25% a 35% de uma rodagem de um veículo é rodagem fora do horário comercial. É rodagem. E isso só o rastreamento e a telemetria que vão pegar, não tem jeito. Eu tenho exemplos aqui do Paraná que os gestores conseguiram pagar o investimento em telemetria simplesmente fazendo otimização de rotas, que eles não conseguiam ver sem a telemetria. Então ele trabalhando na rodagem, imagina, 30% de um veículo uma empresa que roda um abastecimento por semana, faz o cálculo, 4 abastecimentos por mês, a gente está falando de R$600, 30% disso é 180, né? R$180, um veículo. Pega uma empresa que tem 100 veículos, quanto que não dá isso? Quanto que não dá isso no ano? E como é que ele vai medir? No GoFleet, por exemplo, nós temos um dashboard que ele vai mostrar o que ele rodou fora do horário comercial e o que ele rodou dentro do horário comercial, dias de semana, à noite, que é a rodagem fora, e finais de semana também. Então isso é muito importante, porque ele vai ter medido, mas eu tenho um carro que roda de noite. Não tem problema. O GoFleet permite que ele faça uma política de frota interna, onde ele coloca essa placa dentro da política, que esse carro roda das 18 até as 6 da manhã. Não vai mascarar os números de rodagem do horário comercial. E isso a gente mostra em quilometragens, mês a mês, placa a placa, e converte para valores. Então ele consegue ver. Então hoje um gestor, que ele fizer uma gestão apurada em cima do excesso e da rodagem, o TCO dele o ROI dele, né, que é a planilha sobre o retorno de investimento, o ROI dele vai mostrar em quanto tempo ele consegue pagar esse investimento. E é em poucos meses, se ele fizer essa gestão. Claro, na ponta ele tem que transformar em ação, né? Não adianta só ficar na informação. Não adianta estar ali os indicadores se não trabalhar. Total. O Cláudio mandou mais um comentário aqui. Ruas estreitas de bairro têm velocidade entre 30 a 40 km por hora. E usualmente, escolas, né? Quantos passam a 50 ou 60 km por hora, né? Nessas ruas de bairro que tem escolas ali?
Será que tem uma escolinha no meio do caminho? Ele coloca, perceba o risco, né? Muito importante esse comentário. Muita gente entrando, o Sidney, a Janice, vamos lá. Não se prendam a todos os indicadores, mais um comentário do Cláudio, né? Foque em dois, velocidade e horário de rodagem. O saving é gigante. Valeu, estamos alinhados. Eu e o Cláudio estamos alinhados. Tu deve ter visto aquele vídeo também daquela menininha que atravessa a rua e tem a velocidade de 40 km por hora pintado no chão, né, na própria rua, e o carro consegue parar a tempo. Se ele não estivesse respeitando a velocidade ali de 40 km por hora, ele teria atropelado ela. É um vídeo bem impactante, não houve acidente nenhum. A gente consegue ver a mãe atravessando em seguidinha, né? Soltou a mão da criança, obviamente. Consegue ver a mãe atravessando a rua e botando a mão no coração. Imagina o que ela não passou. Eu, quando vi pela primeira vez, eu parei o vídeo, porque eu achei que ia acontecer coisa pior. Mas é exatamente isso que acontece. Numa via urbana, na frente de uma escola, muitas crianças saindo, criança que sai do ônibus escolar e atravessa na frente. E aí já falta um pouquinho de cultura, às vezes, até do próprio motorista desse ônibus, né? Ele está sabendo que está soltando uma criança ali, ele já deveria ter dito, cuidado ao atravessar, bota a mão para o lado de fora. Isso é cultura, isso a gente adquire com o tempo. Mas alguém tem que começar. E já estão começando, né? Já estão começando. Muito bom, é isso mesmo. Estamos inteiramente em linha sobre isso, tá? Cultura não é algo inacessível, né? A gente põe a culpa... Só depende da gente. A cultura do brasileiro só depende da gente, né? Uma ação repetida torna-se um hábito, né? Um hábito repetido. O celular, né? O celular ao dirigir. Sabe que esse é um dos motivos que mais causa acidentes hoje, né? Não é o que mais mata, mas é o uso totalmente desenfreado do celular. Eu estou vendo motoqueiro respondendo o WhatsApp, motoqueiro andando, recebendo. Isso é inadmissível, porque o que ele pode até não causar um acidente só para ele pode atropelar alguém, pode bater num carro, enfim, não pode, o celular, algumas empresas já adotam, né? Eu conheço empresas aí que tem as suas regras de ouro, que se o condutor receber uma multa falando ao celular, é demissão justa causa, e não tem, pode ser quem for dentro da empresa. Há uma regra de ouro, ela não pode ser ultrapassada, né? Ô Marco, a gente tem falado muito aqui ao longo do nosso bate-papo, lá se vão 40 minutos já, sobre as aplicações da telemetria, os seus benefícios, que são cada vez mais claros para todos, né? Então está muito claro que telemetria cada vez mais é um acessório básico para uma gestão eficiente. Entretanto, né, vamos mudar um pouco aqui o rumo da nossa conversa. Entretanto, mesmo tudo isso estando muito claro, muitos gestores ainda enfrentam barreiras internas importantes quando vão falar do tema telemetria. Gestores que ainda não têm na tua frota a telemetria instalada. Muito embora o contra-argumento seja claro, né? Veículo da empresa ou provido pela empresa, ela tem toda, né, a liberdade, até o pressuposto aí para ter um equipamento ali. Mas ainda existe uma quebra de paradigma aí a ser conquistada importante. Como você atua com os seus clientes e quais as dicas você dá para o gestor de frotas que está lutando nessa jornada aí para convencer lá os seus superiores ou os decisores a implantar a telemetria na frota? Apoiadores internos. Ele precisa achar dentro da empresa dele os departamentos que apoiarão. Estamos falando de saving? Estamos falando de financeiro. Estamos falando de segurança? Pegar o pessoal de segurança do trabalho. Estamos falando de política, de lei de dados, o jurídico, o RH, porque imagina os colaboradores. Muitas empresas dizem, né? Quem paga a multa é o colaborador. Tudo bem, a empresa está se eximindo, não vai precisar pagar a multa, mas imagina um colaborador. Eu dou um exemplo meu, tá? Eu recebi, há uns anos atrás, uma multa de 900 e poucos reais que eu estaria andando na contramão numa avenida em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ainda não veio a foto. Seguramente, minha placa era do Rio Grande do Sul, mas seguramente quem pegou essa placa lá, anotou o número errado, caiu para mim. Eu tentei usar o rastreamento para provar que eu estava aqui, o Detran não aceitou. Eu tentei usar a praça de pedágio, porque eu estava em viagem pelo Paraná, não aceitou. Agora tu imagina, um colaborador que seja, da área comercial, enfim, usa o carro da empresa, ser descontado no seu salário 900 reais no final do mês, como é que ele começa o mês? A empresa não me deu a chance de parcelar, não fez nada disso, eu vou ter que pagar. Ele já começa, se é na área comercial, ele já começa na deprê daquele dia, naquele mês, porque ele está 900 reais para mim, doeu, e eu tive que pagar.
Mas imagina, então assim, o RH é muito importante de entrar nesse processo, né? Hoje os colaboradores que estão entrando nessas empresas que têm a política de frota conosco, eles já estão fazendo lá o seu curso de direção defensiva, estão vendo a conferência da pontuação dele, então isso é muito importante. Voltando ao tema, se ele tiver a área de segurança do trabalho, RH, o financeiro, ele faz esse projeto e ele leva para a diretoria, não tem como ela não aprovar, porque ele vai ter números, ele vai fazer uma planilha de retorno de investimento, ele vai fazer um TCO, depois para uma renovação de frota, ele está mostrando, é o que a gente fala, né? Ele tem números, os números estão ali, use esses números e mostra para a diretoria. Eu dou um exemplo também, uma vez, eu me lembro que um gestor quis implantar uma política de frota lá em BH, e quando ele levou para o diretor, isso é o relato dele, tá? Ele levou para o diretor, tinha 28 páginas a política de frota dele. Uma política de frota, o doutor Carlos já disse, pode ter uma folha, uma página e uma linha, não tem problema, já é uma política. Ele levou para o diretor, tinha 28. O diretor, não, de jeito nenhum, não vamos conseguir implantar isso aqui de maneira nenhuma segura. Em seguidinha, o doutor Carlos tu disse que foi fazer uma palestra lá em BH e ele levou o diretor, esse gestor. A política de frota saiu com 32 páginas de lá, desse evento, porque o diretor viu a importância, não, vamos colocar isso, vamos colocar aqui. A empresa está se protegendo, e o gestor tem que entender que a política de frota protege ele, porque é ele que pode responder depois por qualquer tipo de acidente que venha acontecer com o veículo. Então, consiga os seus patrocinadores, seus apoiadores internos, que eu tenho certeza que vão aprovar esse projeto. Muito bom, muito bom. Marco, o papo está tão bom que a gente já está aqui há 45 minutos e eu não vi o tempo passar, né? Tem muito Também. comentário aqui. O Cláudio colaborando muito, né? Contribuindo muito aqui com o nosso bate-papo. Ele coloca os melhores patrocinadores: financeiro, RH, segurança do trabalho, jurídico. E coloca embaixo, fale com o presidente da CIPA. Boa dica, né? Fale com o presidente. O pessoal vai pensar que eu estou lendo aqui as coisas, mas nem sei se ele digitou depois que eu falei, mas obrigado, Cláudio. É isso aí mesmo, a gente está alinhado. A gente fala a mesma linguagem. Nós aqui falamos a mesma linguagem, né? A gente luta muito por isso, a gente preza por isso, e é por isso que a gente fala a mesma linguagem, porque é importante. É importante muito isso. Bom. Eu estou recebendo perguntas até pelo WhatsApp aqui. O Ezequiel da Cocamar me mandou aqui. Ezequiel, infelizmente eu estou pelo celular aqui, eu não consigo ver o WhatsApp. Se tu conseguir mandar ali pelo chat aqui do Instagram, ou manda no WhatsApp do Ionta, que daí eu vejo a tua pergunta aqui. O Ezequiel também é um gestor muito referência. Tu conhece ele, tu já fez um bate-papo com ele também. Sabe ali da importância que o Ezequiel usou muito essa parte aí. Aliás, o Ezequiel tem um projeto lá chamado Vida Segura. Foi esse projeto que ele fez lá dentro da empresa que fez aprovar todo esse projeto que ele tem lá conosco de telemetria e agora usando o abastecimento também. O Ezequiel é um grande parceiro da Fleeting também aqui, né? Conheço bem o case que ele desenvolveu com vocês aí na GoSat, conheço muito bem esse case. É um case de sucesso, já amplamente divulgado, né? E aí depois ele implantou a solução de treinamento online para condutores também, que nós temos aqui. Tá no começo e tá lutando muito para não parar de agir, né? Não parar de impactar o condutor na ponta. Isso é muito importante. O Cláudio mandou mais um comentário. Já estive em empresas que colocam a placa de 200 dias sem acidente, né? Boa. Mas é só da portaria para dentro. Erro enorme. Muito bem observado. E na frota? Marco? E na frota. E na frota, né? E na frota. A gente já pegou, a gente sabe de casos aí que sim, tiveram acidentes. Então, assim, acho que a empresa tem que considerar não só a fábrica, mas também com a frota que está andando. Isso é importante, tem que ter esses números, né? Não adianta estar 300 dias ali dentro da fábrica sem um acidente, se teus veículos lá fora estão tendo problemas, né? Quanto ao que o Cláudio tinha falado ali antes, da parte de patrocinadores, foi exatamente o que a gente falou. Então, crie um projeto interno, né? Traga a cultura de segurança para dentro da sua empresa, porque vai melhorar a imagem da empresa, os colaboradores vão ficar satisfeitos, o gestor vai se sentir reconhecido. O gestor de frota que a gente quer é aquele que trabalha com indicadores, né? O Cláudio Medeiros que sempre diz, né? Saia do operacional e vá para o estratégico. Não é ficar atendendo o telefone 24 horas. É ele trabalhar em cima dos indicadores, traçar uma política de redução de custo, o que ele pode fazer, adaptar o veículo, né, usando a telemetria, adaptar o veículo ao melhor tipo de serviço que ele presta. Isso é muito importante. Muito bom. O Yuri já mandou aqui um comentário. O Yuri está dizendo que quer convidar o Ezequiel. O Yuri já está fazendo pauta para ti aqui, o Ezequiel. O Yuri, fala comigo, tá? Porque eu que estou fazendo as negociações de contrato com o Ezequiel agora, tá? O Ezequiel está muito requisitado, né?
Mas é uma grande figura, um grande parceiro. Não tenho dúvidas de que o Ezequiel vai topar estar com a gente aqui no Frota e Gestão. Meu amigo Marco, a gente já está chegando já para a fase final do nosso bate-papo, tá? E aqui a gente tem um presente, um bônus muito especial para todos os gestores aí que nos acompanham, que estão aqui conosco, tá? Que é o momento Maxi Dicas. Então, no final de cada bate-papo, a gente pede para o convidado dar 3 ou 5 dicas de ouro sobre o tema, né? Então, eu quero que você dê aí de 3 a 5 dicas de ouro para o gestor de frota que está nos acompanhando no que diz respeito ao uso e à implantação da telemetria. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, né? Nos ligue. Liga lá para a Golsat, que a gente vai conseguir dar todas as dicas para ele de como implantar uma telemetria, de como fazer um projeto de redução de custos. O que a gente quer são gestores, né? Gestores que queiram ser relevantes. E quando a gente fala em relevante, não é aparecer para o mercado, não. É mostrar um projeto consistente, que nem a Cocamar fez, que nem a Nicola Perin fez lá na Oba Logística, lá em BH, que nem o pessoal lá de Rondonópolis, que está usando o campo. A gente teve uma solicitação do Pará esses dias aqui para fazer a nossa apresentação. Então, assim, que eles queiram ser relevantes. Imagina ele, se eu não me engano, foi a Nicola Perin que falou, que ele, para conscientizar os condutores dele, ele pegou depoimento dos familiares de cada um dos seus colaboradores. Olha que bacana isso, né? Tu está numa reunião de CIPA, que às vezes nem todo mundo gosta de participar, e tu recebeu uma mensagem da tua esposa, do teu filho. Só que é o seguinte, como tu falou antes, não adianta criar uma campanha e depois largar ela no meio da campanha. Ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um fim muito bem estratégico ali, para que dê continuidade. E não precisamos trabalhar, que o gestor não precisa trabalhar com a punição aos condutores. Faz uma campanha de premiação aos melhores. Nós tivemos um workshop aí que a gente falou com o pessoal da EQS, e eles estavam premiando os melhores de cada estado. Eles não estavam ainda conseguindo premiar os melhores a cada modelo de veículos. Já estou começando a olhar o horário aqui, tá, LC? Estou cuidando. Eles não estavam considerando o tipo de veículo, porque às vezes tem uma caminhonete que vai para o off-road, tem um veículo Ford Ka que anda dentro da cidade, então não deu para comparar. Mas ele já começa a fazer uma premiação, eles já começam a destacar os condutores. Traga o pessoal da área de trabalho, né? Então, assim, as dicas, né? Contrata uma telemetria, liga lá para nós, que nós vamos dar todo esse atendimento para ele. Dá cursos, chama o LC para fazer as palestras, chama o Instituto Pará para fazer as palestras. Gestor de frota, faça, e aqui eu estou falando com um multiplicador, um professor, um instrutor do PGF. PGF, para quem não sabe, é o Programa de Formação de Gestores de Frota do Instituto Pará. O LC já está conosco desde o início, né? LC é muito importante, é uma modalidade em EAD, onde ele vai poder se capacitar. O Robson da GT Foods, que estava aqui, fez. Tem um monte de gente que está aqui, que estou vendo no chat, que já fez esse curso. É um curso muito importante. Ele te dá um selo de gestor de frota, que é reconhecido pela ANAFA nos Estados Unidos. Aliás, tu, melhor que ninguém, pode falar da ANAFA. Eu gostaria que tu falasse depois. Eu vou inverter aqui, vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que tu falasse da tua homologação lá na ANAFA também. Então, assim, as ferramentas estão aí. Os indicadores estão dentro das ferramentas. Trabalhe. Outra coisa, peçam dicas. A gente tem inúmeros, tu participa conosco aí de grupos de gestores de frota no WhatsApp. Tirem as suas dúvidas, perguntem. Olha, eu estou querendo fazer um projeto, como é que vocês... O pessoal está ali para isso. Não é para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. É justamente para dar dicas. Olha, eu fiz dessa maneira, deu certo. Faça dessa maneira, faça um benchmark, ligue para um cliente, aquela empresa que você está contratando, ligue para o cliente daquela empresa para saber se ele está sendo bem atendido. Acho que é por aí, Eliseu, para não me estender muito. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho daí da tua relação com a ANAFA também, com o Instituto Pará. Muito legal, Marco. Adorei suas Maxi Dicas, então fica aí para todos. Momento Maxi Dicas, oferecimento especial da Maxi Frota. Bom, temos os últimos 5 minutos aqui, mas eu vou contar uma longa história rapidamente, né? Eu faço parte do Instituto Pará desde a sua fundação e desde então sou um dos professores do PGF, o que me deixa muito orgulhoso, né? E eu adoro, né, interagir com os alunos e fazer parte do Instituto Pará, né? E sobre a ANAFA, sim, a ANAFA, para quem não sabe, é a principal associação de gestores de frotas do mundo, né? Fica lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente começou a fazer aqui lá para 2012, né, no Instituto Pará, eles fazem nos Estados Unidos desde 1975, né? E eu fui aí agraciado como o primeiro brasileiro com a certificação da ANAFA. Aliás, o primeiro
cidadão não norte-americano no mundo, né? Até então só tinham essa certificação norte-americanos, Estados Unidos e canadenses. Eu fui o primeiro fora dos Estados Unidos e do Canadá. Me dá muito orgulho. Mas o que eu tento fazer, Marco, muito sinceramente aqui, é tropicalizar esse conhecimento e trazer conteúdo prático para a turma, tá? E convidar gente como você, que fala de uma forma muito simples, muito aberta, muito clara, desenha com as palavras aí, pode-se dizer, sobre um tema tão relevante hoje em dia, tá? Então eu já quero aqui deixar o meu imenso agradecimento, tá? Em meu nome, em nome da Maxi Frota, em nome do projeto Frota e Gestão, uma iniciativa da Maxi Frota, né? Pela sua presença, eu acho que você discorreu com brilhantismo sobre todos os temas que a gente abordou aqui, referentes à telemetria, né, e até os adjacentes a isso, porque a telemetria impacta em tudo na gestão de frotas. Tudo, né? Então, quero te agradecer já imensamente, lembrar o pessoal que está aqui conosco que nós temos um portal do projeto Frota e Gestão. Então vai lá, maxifrota.com.br/frota e gestão, tá? Que você vai ter todo esse conteúdo e dos episódios que passaram disponíveis para você. Então lá você pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema, enfim, tem um portal que organizou, o pessoal da Maxifrota organizou esse conteúdo num ambiente exclusivo para você, gestor de frotas. Também siga a Maxifrota em todas as redes sociais, @Maxifrota. Facebook, Instagram, LinkedIn e todas as redes sociais, a Maxifrota está presente com o projeto Frota e Gestão e suas soluções. Marco, a gente tem 1 minuto. A última palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Tá bom, LC, foi um prazer conversar contigo mais uma vez. É uma das feras aí do mercado. Agradeço a Maxifrota aí com a Daira, o Paulo, o Yuri, que fizeram o convite. Fiquei muito honrado. Como te falei, trabalhei quase 2 anos na Maxifrota, uma excelente empresa, sede lá em Salvador. Gosto muito da Maxifrota, converso muito ainda com o Yuri sobre gestão de frota. E para mim foi um prazer e a gente está aqui à disposição. O que nós queremos lá da Golsat é isso, né? Assuntos relevantes em cima da gestão de frota para que a gente possa mostrar o que a gente tem condições de fazer, como que a gente faz e quais são os resultados que a gente consegue trazer. Agradeço ao pessoal que participou, aos parentes que entraram, aos amigos que também entraram ali que eu vi, e fico à disposição aí para uma próxima vez. Grande Marco, muito obrigado e espero encontrá-lo pessoalmente de novo em breve. Em breve. Valeu, um grande abraço. Abraços, valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, fantástico aqui, né, esse momento com o Marco Rosa, especialista em telemetria, lá, gerente regional da Golsat. Muito obrigado a todos pela audiência até agora, né? Então, relembrando aqui, sigam a Maxifrota nas suas redes sociais, acompanhem o Frota e Gestão e mandem suas sugestões, seja por aqui no Instagram ou pelas outras redes sociais da Maxifrota, tá? Foi um grande prazer estar com vocês. Fiquem ligados no nosso próximo episódio, no nosso próximo momento, vem webinar também, vem aula sobre gestão de frotas aí. Então, fiquem ligados, tem muita coisa interessante ainda esse ano para você, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, uma boa noite e a gente se vê em breve. Até mais!